Muito bom dia a todas e todos. Bem-vindos ao último dia do Congresso CONACAT em Belo Horizonte. Cumprimentamos a todos os presentes aqui no auditório e também a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Estamos ao vivo neste momento em nosso canal no YouTube. Vamos iniciando o primeiro painel dessa sexta-feira, dia 8 de novembro, com o tema Desafios do Sindicalismo no Século XXI e o papel da Convenção 151 da OIT. Para moderar este painel, eu convido o Wallace Alves, presidente do Sindicema Minas Gerais. Por gentileza, Wallace, pode ocupar o seu lugar. Como painelistas, nós convidamos o Dr. Gerson Marques de Lima, subprocurador-geral do Trabalho, mestre e doutor em Direito Constitucional, é professor associado da Universidade Federal do Ceará. Uma salva de palmas também para o Dr. Gerson, obrigado pela sua presença. E convidamos também André Santos, jornalista e publicitário, especialista em política e representação parlamentar e mestrando em poder legislativo pelo Centro de Formação da Câmara dos Deputados. É analista político do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. Obrigado também pela presença, André. E antes de iniciarmos o painel, eu passo a palavra para o nosso presidente do Congresso, senhor Antônio Carlos, que deseja dar as boas-vindas aos palestrantes. Não só as boas-vindas, como dizer que a responsabilidade, o presidente Wallace, é grande. Estamos diante de dois gigantes a quem todo movimento sindical recorre. Tá? E sabem que eu não estou fazendo nenhuma média, porque vocês são realmente dois gigantes, os senhores são dois gigantes de quem nós precisamos muito. Tá? Temos bons números, felizmente, nas redes sociais, um grande acompanhamento, que coisa boa, temos boas notícias, e realmente nos resta desejar, muito rápido, desejar um grande painel. E, explorem, por favor, explorem bem os dois. Muito obrigado aos senhores. Maravilha. Bom dia a todas e todos que nos acompanham aqui, no Congresso da CONACAT. Último dia, né, de discussão, a gente fechando aí essa mesa com essa qualidade. Quem nos acompanha online também. Nós vamos começar, então, ouvindo o doutor André Luiz, doutor Gerson, que abrilhanta esse congresso com a presença. Primeiramente, doutor André Luiz, as suas considerações iniciais, uma abertura, uma mesa com esse tema que é tão amplo, né? Desafios do sindicalismo no século XXI, à luz dessa Constituição de 1988, que você acompanha tanto ali nos corredores do Congresso. Já sabe que ela mudou essa semana, né? para as nossas finalidades de luta. Então, já quero a sua abertura inicial nessa perspectiva, uma análise de conjuntura das suas exposições iniciais aí, de como a gente lida com esses desafios, né, do sindicalismo no nosso país em pleno século XXI. Bom, primeiro, agradecer, Antônio Carlos. Eu acho que é sempre uma boa oportunidade para a gente estar debatendo com todos vocês aqui, com gente de tal nível, de tal qualificação aqui. E eu acho que o Gerson ficou extremamente lisonjeado, né, de chamar de gigante, né, realmente essa estatura. Então, não podia perder essa oportunidade, porque ser chamado de gigante ao lado do Gerson não é qualquer, do doutor Gerson não é qualquer coisa. Bom, mas vamos lá. Eu acho que essa dinâmica, esse tema é interessante, em especial para o movimento sindical, e a gente precisa compreender, na minha opinião, qual é a dinâmica política atual. A dinâmica política ela mudou bastante de um tempo para cá. E o movimento sindical, acredito eu, precisa ter essa percepção. O locus de debate hoje não mais necessariamente é só o Poder Executivo, ou é o Poder Executivo. Hoje, o principal elo de debate, de criação de políticas públicas e desenvolvimento de uma série de outras ações que envolvem servidores públicos, que envolvem a iniciativa privada do ponto de vista dos trabalhadores, que envolve a sociedade de modo geral, isso tudo deságua hoje no Congresso Nacional. Hoje, o presidente da Câmara é uma espécie de primeiro-ministro, o presidente do Senado é um vice-primeiro-ministro, e o Poder Executivo, com o presidente da República, independente de quem seja, possa ser o presidente Lula, no futuro a gente não sabe quem é, mas anteriormente foi o presidente Bolsonaro. E aí, qualquer que seja o presidente, numa situação da qual está, ele vai ser sempre dependente do Congresso Nacional.
porque tinha um ex-diretor de documentação do DIAP, Antônio Augusto de Queiroz, o Toninho, que todo mundo conhece mais como Toninho, ele fez um comentário uma vez na época da reforma trabalhista, e ele fez uma brincadeira que era a seguinte, eu quero ilustrar isso para tentar colocar esse exemplo aqui. Vocês falaram da reforma trabalhista e que há a possibilidade disso retornar, né? Ou seja, no futuro, de repente, a gente mudar o governo e retornar à reforma trabalhista. Aí ele fez uma brincadeira. Ele falou, você em algum momento viu pasta de dente voltar para o tubo? A mesma coisa eu faço essa avaliação em relação ao Congresso Nacional. O Congresso tomou uma autonomia com o tempo que foi galgando espaços políticos, virando um protagonista político muito grande nesse cenário, e que isso não retorna. Isso não mais vai retornar para o poder de agenda que tinha, por exemplo, o Executivo. Não mais vai ter. Esse poder de agenda vai cada vez mais ser concentrado com o Congresso Nacional. Então, nessa nova dinâmica, eu acho que o movimento sindical tem que se atentar para isso. E a gente comentava desse processo, como é interessante isso para a gente observar. O governo hoje não tem uma base sólida no Congresso Nacional. Por exemplo, se a gente avaliar o governo com União Brasil, que tem 3 ministérios, União Brasil oferece talvez 50% dos votos da bancada para o governo, efetivamente. E aí os votos têm que ser sempre conquistados a cada votação, a cada dia, por mais que ele faça essa divisão política dentro do governo, na esplanada, distribuindo ministérios, cargos, etc., mesmo assim, ele não tem total segurança com relação à base que ele tem. Então, é uma base muito volúvel, muito fraca, né? Isso serve para esse, como serviu para o governo anterior e como servirá para o próximo governo, porque isso vai ser sempre um processo de negociação em curso. Então, é importante a gente observar isso. E aí a gente entra nesse cenário que foram as eleições municipais. As eleições municipais trouxe... A imprensa fez um certo alvoroço, minha avaliação um pouco mais, não diria a mesma da imprensa, óbvio, mas é assim, a imprensa fez um certo alvoroço, de houve um crescimento gigante da direita, partidos de centro cresceram muito. Não, na verdade, houve o que sempre aconteceu. Diferente de antigamente, de eleições anteriores, onde o MDB era o partido que mais tinha prefeituras, passou para o PSD. Então, na verdade, houve uma movimentação ali, uma circulação de poder, mas o poder ficou concentrado ainda nas mesmas forças políticas de antes. Então, não houve uma diferença absurda onde o PSD cresceu demais. Então, não, o PSD vinha numa linha de crescimento e a gente tem que analisar. Boa parte daqueles que estão no PSD, que são prefeitos hoje, que vão governar, administrar vários municípios, cerca de 891, salvo engano, nesse número, que é o maior número de prefeituras, boa parte deles migrou, saiu de um partido, ou do próprio MDB, ou do PSDB, que perdeu bastante nesse processo, e migrou para o PSD. Então, é um processo, na verdade, é só uma acomodação dessas forças políticas que circulam o poder em nível municipal. E aí a gente tem que trazer essa compreensão para o reflexo que isso vai trazer para dentro do Congresso Nacional e como nós vamos atuar diante desse processo que a gente partiu de eleição municipal. Ou seja, a influência que esses prefeitos exercem nessa decisão em nível nacional. Os prefeitos, boa parte deles, cerca de 86%, de um pouco mais de 3 mil prefeitos, foram reeleitos, candidatos à reeleição, ou seja, 3 mil e poucos prefeitos candidatos à reeleição, cerca de 86% deles foram reeleitos. Reeleitos com quê? Com recursos do partido, com recursos de emendas dos parlamentares que injetaram nos municípios e que, por sua vez, obviamente, fizeram ali, de certa forma, seus próximos cabos eleitorais para as eleições gerais de 2026. Então, um responde ao outro, um depende do outro. E aí a gente estava comentando aqui, o doutor Gerson, Antônio Carlos, o Wallace, enfim, sobre a capilaridade do movimento sindical nesse sentido. Então, se a gente conseguir coordenar ações que possam estar junto das confederações, junto das entidades de grau superior, associando as entidades de grau inferior, federações e sindicatos, para uma atuação conjunta nos estados, nos municípios, para sensibilizar os parlamentares, obviamente que as nossas derrotas possam ser mais difíceis de acontecer no Congresso Nacional e as nossas vitórias podem acontecer. Não quer dizer que vai acontecer, porque o cenário não é tão simples assim. Mas é um trabalho que a gente tem que começar a pensar.
pela capilaridade que o movimento sindical tem, pela capilaridade que os servidores públicos, de modo geral, têm, coordenado por suas entidades de grau superior, poder ter essa interferência direta numa política local que vai trazer resultados, obviamente, nacionais. Então, isso é importante a gente observar dentro desse cenário onde a gente tem aí as eleições municipais com essa nova configuração, ou com a configuração, diria, de certa forma, antiga, mas que traz esse reflexo para isso. E aí vem eleições da Câmara e do Senado, né? O próximo desafio, eu diria, que são as eleições da Câmara e do Senado. Por exemplo, e aí fica uma sugestão, Antônio Carlos, era interessante que as entidades pudessem, de antemão, já correr atrás. Quando eu falo correr atrás, é porque os candidatos estão aí. Os principais candidatos são 3, porque o Elmar Nascimento ainda não retirou oficialmente sua candidatura. Então, a gente tem o Hugo Mota, do Republicanos, da Paraíba, Elmar Nascimento, que, ao que tudo indica, vai retirar a candidatura e vai apoiar o Hugo Mota. O Elmar Nascimento é da Bahia. E também Antônio Brito, que é do PSD, do Kassab, que fez o maior número de prefeituras, que é também da Bahia, que são os principais candidatos, os fortes candidatos, os mais competitivos, eu diria aí. Seria interessante reunir com esses parlamentares para até mesmo apresentar uma pauta prévia, olha, como é que é, a nossa pauta é essa, os nossos anseios são esses, como é que a gente pode dialogar com essa pauta. Isso é extremamente importante diante desse cenário. Pós-eleição, Câmara e Senado, acredito eu, diante do resultado do município, das eleições municipais, o resultado das eleições da Câmara, possivelmente virá aí uma reforma ministerial. E uma reforma ministerial traz um outro cenário político, vai dar uma embaralhada política. Por quê? Porque, obviamente, o presidente vai estar visando não necessariamente a sua reeleição, ou a reeleição, ou a eleição de quem ele possa futuramente indicar. E, para isso, ele vai ter que readequar as forças políticas que saíram das eleições municipais e que vão também, de certa forma, acumular forças dentro do Legislativo agora com as eleições Câmara e Senado, e isso vai ser necessário para que ele busque apoio, para que ele possa desenvolver algumas políticas públicas, em especial voltada à área econômica, para que isso possa trazer resultados positivos futuros para o governo nesses 2 últimos anos de governo, tendo em vista que as eleições de 2026 vão acontecer e ainda num cenário incerto, não só de candidaturas, mas até mesmo de apoios que a gente vai ter para frente. Então, esse é um cenário de conjuntura, eu diria, para ser bem simples e tentar ser pontual, que a gente tem de avaliação. E, para finalizar, eu queria só colocar aqui uma coisa que eu acho que é importante para os servidores públicos, em especial, e que o diretor de documentação do DIAP, Neuriberg, tem apontado muito isso, inclusive escreveu um artigo sobre isso, que é a disputa no orçamento. Hoje, cada um vem buscar uma fatia do orçamento. É o legislativo com os deputados que querem a sua fatia através das emendas parlamentares, é os empresários que querem a partir da renúncia fiscal e, por outro lado, os trabalhadores ou os servidores públicos ficam à mercê do que sobra, em tese, dessa fatia do orçamento. Então, a gente tem que começar a pensar em como entrar nessa briga pelo orçamento, ou seja, como uma fatia desse orçamento vai nos municiar, nos dar garantia de direitos, e aí essas garantias não passam só por salário, mas, enfim, essa briga pelo orçamento é extremamente importante nesse cenário que a gente tem atualmente. Então, acho que eu até extrapolei meu tempo, você não falou o tempo, eu fui falando. Não, mas foi excelente, porque conseguiu fazer, nessa primeira análise de conjuntura, barba, cabelo e bigode, né? Cravou ali que a gente está numa espécie de semipresidencialismo, semiparlamentarismo do ponto de vista orçamentário. Eu vou vir na minha segunda pergunta nesse sentido aí, trazendo para a questão sindical, que você fechou falando justamente, temos que disputar o orçamento, né? Mas agora nós temos o privilégio de ter um subprocurador-geral do Trabalho aqui junto com nós, né, doutor Gerson, e a primeira abertura também é nessa análise de conjuntura. Acho que você vai trazer um ponto de vista mais técnico como alguém que está dentro do mundo do trabalho, né? Mas a partir da avaliação também que o doutor André traz as suas contribuições iniciais, por favor. Bem-vindo, né? Muito obrigado, Wallace. Quero cumprimentar todos e todas, fazer um agradecimento especial ao Antônio Carlos, que me fez o convite, e agradecer a Sônia, que está ali, né, o apoio aqui do evento, a todos que fazem este evento também. Agradecer ao André, né, satisfação, André, estar aqui. O André já antecipou 5 perguntas, né, graças a Deus. Né? É assim.
seu voo já está, né? Já está pertinho, ele vai ter que zarpar daqui a pouco, né? Então, é assim, dentro dessa conjuntura política que o André se referiu, tem também um outro sujeito nessa conjuntura que ultimamente tem pesado bastante para o país, que é o Supremo, né? Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal é quem dá a última palavra, no final das contas, é ele quem julga, e ele tem tido uma participação muito grande em vários setores, né? Desde processos eleitorais, desde regime jurídico, né? Mudança nas relações de trabalho. Nós tivemos uma lei em 2017, que foi a lei da reforma trabalhista, que causou uma mudança muito grande, não só nas relações privadas e também nas relações sindicais, mas aquela reforma trabalhista não acabou ali, né? O Supremo Tribunal Federal tem aprofundado a reforma trabalhista, né? Aliás, afundado as relações de trabalho. E isso nos deixa muito preocupados, né? Qual vai ser o rumo. Agora, a decisão mais recente do Supremo foi para permitir o regime dúplice, né? Não precisa mais do regime jurídico único na administração pública. O que isso significa? O que isso vai impactar nas relações dos sindicatos? O que os sindicatos poderão fazer a partir daí? Quais são os problemas que vão surgir? Vai surgir um bocado de problema. Antes da Constituição de 88, nós já vivenciamos, né, uma situação parecida. A história ela não é cíclica, exatamente cíclica, mas ela tangencia fatos pretéritos. E nós já tivemos situações de trabalhador que era seletista, trabalhando do ladinho do trabalhador estatutário, fazendo a mesma coisa, a mesma atividade, só que eu era seletista, outro era estatutário. Os direitos eram diferentes, o tratamento era diferente, um tinha estabilidade, o outro não tinha, um tinha o FGTS, o outro não tinha, algum tinha um regime de reajuste salarial que o outro não tinha. Então, isso causava uma série de discrepâncias entre os dois servidores. E como é que os sindicatos vão se portar se esta realidade voltar? Como é que os sindicatos vão se portar? Quais são as bandeiras de defesa, né? Eu estou falando mais aqui para sindicatos de servidores públicos, né? Esta é uma das preocupações. Os sindicatos já precisam começar a resgatar o que ocorria antes de 1988, porque muitos daqueles debates vão ressurgir. Então, é preciso resgatar aqueles fatos para ver quais foram as lutas, quais foram os desafios, para poder enfrentar tudo de novo. Nós estamos regredindo, né, nas relações sociais. Na realidade, a lei da reforma trabalhista ela nos colocou lá nos anos 1920. Tanto é que, assim que saiu a lei da reforma trabalhista, eu fui à Universidade Federal, eu sou professor de lá, e fui à biblioteca. Então, eu saí da biblioteca com os braços cheios de livros, né, aqueles livrinhos velhinhos e frangalhos, e o outro professor se encontrou comigo. Aí, professor Gerson, o senhor está estudando história? Eu disse, não, eu estou estudando a atualidade, né? A gente voltou aqui 100 anos, né? Tenho que me atualizar com as discussões de 100 anos. Aí eu peguei esses livrinhos aqui para poder me atualizar. Então, vai ocorrer agora a mesma coisa, né? Com os sindicatos, os servidores precisam também se atualizar lá com os anos 1983, 84, é a modernidade aqueles anos ali, né? Para esse momento. E esses desafios do movimento sindical, e aqui mais ainda, né, especificamente neste ponto dos servidores, aí entram as conjunturas políticas, tudo isso que o André já antecipou, essas outras preocupações, e é com a base, né? Que tipo de servidor está ingressando no serviço público hoje? Essa é que é a base do movimento sindical de servidores. Como nos sindicatos de trabalhadores da iniciativa privada, tem a base os trabalhadores da iniciativa privada. E eu comecei a fazer uns estudos, Antônio Carlos, sobre filosofia do direito do trabalho. E antes, lá nos anos 20, né, um pouco antes até, os trabalhadores eles procuravam estabilidade no emprego. Então, o valor que eles estavam atrás era estabilidade no emprego.
Para isso, eles aceitaram ser subordinados, aí, por isso que a relação de trabalho é subordinada. Eles aceitaram ser subordinados, não escravos, né, mas aceitaram ser subordinados, aceitaram uma série de outras coisas, em troca, principalmente da estabilidade. Depois mudou. Hoje em dia, tivemos a reforma trabalhista e isso está ocorrendo no mundo todo, não com a mesma profundidade que nós vivenciamos aqui, porque o Brasil é assim, ele exagera na dose, né? Ah, vamos importar o Instituto tal, por que aplicar lá na Europa? Aí, quando vem para cá, vem com uma dose muito maior, né? Ah, o trabalho intermitente. Na Europa já adota o trabalho intermitente. Vamos adotar aqui no Brasil. Mas aí não veio com o regramento que tem na Europa. O trabalho intermitente não é para todo mundo. O trabalho intermitente tem algumas compensações, né? Tem alguns regramentos. Aqui não. Trouxeram sem compensação, sem regramento, generalizado. Então, assim, tem esses exageros. Mas os trabalhadores de hoje já estão em um outro momento. A estabilidade não é mais tudo que eles querem. Pode perguntar, a juventude não está mais atrás de estabilidade, não. Então, estão dispostos a trocar aquele valor que haviam conquistado lá no início do século XX por novos outros direitos. E os servidores públicos que estão sendo concursados, ingressando no serviço público, não só os concursados, também vêm com outro perfil. Eu sou servidor público há mais de 35 anos, né? Eu fui oficial de justiça, depois fui juiz, estou no Ministério Público, então já dá mais de 35 anos. Mas sempre... e eu comparo os meus colegas, né, da minha idade, que entraram no concurso público, nós tínhamos um outro perfil de administração pública. Nós tínhamos um outro perfil de serviço público. O que a gente entendia por serviço público? A meninada que está entrando hoje tem outra concepção. E os sindicatos de servidores precisam entender esta base. Ora, para atender melhor a esse novo perfil, e ora também para trabalhar e fazer a consciência, né? Trabalhar com a consciência e a conscientização. É preciso cada vez mais fazer novos cursos de capacitação, conversar com os servidores, conversar politicamente com os servidores. Nós tivemos agora uma eleição municipal, né, estamos, acho, com menos de um mês, já está com um mês, né, da eleição municipal. Sob o ponto de vista trabalhista lato sensu, não só da iniciativa privada, mas também do serviço público, o resultado da eleição, no geral, foi desastrosa para os direitos sociais. E isso vai ter repercussão em 2026. Né? 2026. Mas tem uma notícia boa, o Trump foi eleito, né? Então, aí... isso vai ter uma outra repercussão aqui dentro, né? Vai ter outra repercussão aqui dentro também. E o que a gente está pensando, né? O que os trabalhadores todos, o que os trabalhadores estão pensando desta situação, o que os sindicatos estão avaliando, quais são os passos a dar nos próximos anos, né? Então, esses são desafios. Isto requer mais reflexão do movimento sindical. Reflexão não é no sentido, pessoal, agora vamos nos recolher para ficar só pensando. Não, reflexão tem que vir acompanhada de ação, né? Tem que vir acompanhada de ação. Então, a gente reflete, pensa um pouco e parte para cima, né? É assim que as coisas funcionam. Só filosofar, né? É muito interessante pensar, mas tem que ter uma ação no mundo prático, né? No mundo real. E os sindicatos precisam se reaproximar da base. Quando eu falo isso, o sindicato precisa se reaproximar, todo sindicalista diz, mas eu estou próximo à base, eu estou lá no meu sindicato, recebo quem aparecer. Não é para você receber, não, para você ir para perto deles, sai de lá e vá caminhar, vá lá onde os trabalhadores estão, não é para você ficar recebendo, não. Né? Quem fica recebendo é o juiz, né? Que aí ele não tem a iniciativa das coisas, né? Então ele fica na vara, né, esperando que o advogado acione ele, ajuize uma ação, mas o sindicalista não, é para ele sair mesmo do sindicato e é para ele ir para a base e conversar com a base. E esse distanciamento entre os sindicalistas e a base está tendo aí repercussão que nós vemos todos os anos. Uma dessas repercussões é a queda no índice de filiação. Vocês viram que agora, em 2023, o índice de filiação no Brasil deu 8,4%,
é uma curva descendente, inexorável. Essa curva já vem desde 2012, caindo, 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 caindo. Estamos com 8,4% no âmbito nacional. Graças ainda, porque era para estar pior, porque muitas entidades de servidores públicos possuem um grau de filiação grande, aí puxa o índice, né, nacional para cima. Mas, senão, esse índice estaria pior. E por quê? Por que esse índice está pior? Ah, o culpado é o capital, o culpado é a igreja, o culpado é não sei o quê, o culpado é a minha sogra. Não, minha gente, isso aí tudo pode ter influência, mas o principal culpado é o próprio sindicalista. É o próprio sindicalista. Onde é que está o erro? Não sei se seria a maior afinidade com a base, conversar com a base, entender que o tempo mudou, Eu sou professor, Wallace, e eu lido com a juventude, né? Então, eu tenho 3 turmas na Universidade Federal, e eu conversando com o jovem, a juventude, é outro mundo. Quando eu converso com os jovens, eu tenho uma concepção. Quando vou conversar com o pessoal acima dos 50 anos, é outra realidade. Eu fico pensando, rapaz, que realidade é essa? Aí fico imaginando os sindicalistas mais antigos. Será que eles estão conversando com esses jovens de 18, 19 anos, com quem eu converso, eu vejo o que eles pensam? Será que estão tratando com essas pessoas? Né? Tem muito jovem que está querendo entrar no serviço público, mas vem com a mentalidade diferente do que nós tínhamos, né? Eu coloco assim, o André, porque eu já tenho 70 anos, o André tem 85, não é? Mas nós aqui... Agora, a juventude mesmo, né? E o pessoal acima de 50 anos, como é que vai ficar esse fosso? Quais são as gerações? Vocês certamente já ouviram falar geração Z, geração Y, geração disso, daquilo. Os sindicalistas estão já pensando qual vai ser a próxima geração, né? Essa geração que nós temos de jovens aí na base dos 20 anos, 25 anos, esse pessoal está querendo entrar em movimento sindical. Esse pessoal está pensando em assistir uma assembleia sindical? Não estão. E por que não estão? Porque isso é que é a massa trabalhadora. Nós temos um mercado de trabalho muito discriminatório. Ele discrimina em razão do gênero, ele discrimina em razão da idade, ele discrimina de tudo. Ele encontra formas de discriminar. O mercado ele é discriminatório. Então, hoje em dia, pessoas com 45 anos conseguem um emprego? É muito difícil. Muito difícil. Só se for emprego... os empregos intelectuais, tudo bem, mas aí já é uma minoria, é uma elite. Emprego intelectual é uma elite na relação de trabalho. Pois é. E os sindicatos que precisam dos trabalhadores empregados para poder representar essa massa aí de 20, 30 anos. Será que os valores hoje defendidos pelo movimento sindical são os desses? Eu não estou assim apresentando, dizendo que o sindicalismo está errado e tal. Não, eu estou dizendo que nós precisamos fazer essas reflexões para entendermos onde é que nós estamos errando. Porque o número de filiação está caindo. Então, alguma coisa está errada. Enquanto nós não admitirmos que algo está errado e que precisa ser feito, nós não conseguiremos consertar. Tá? Então, é neste sentido, é uma crítica, uma análise, não é uma crítica, uma análise do que está ocorrendo. E esta análise precisa ser feita assim, olha, todo mundo erra, menos eu. Não é, nós somos os principais que erramos, né? Então, a gente precisa fazer essa análise para poder dar sustentação aos trabalhadores. Pautas sociais. Eu assisti agora um dos vereadores, acho que foi o vereador mais eleito lá de São Paulo, não lembro como era o nome dele, mas que foi ali da região, sabe? E foi eleito com uma votação muito grande, ele dizendo, olha, agora nós vamos para cima. Agora, nosso próximo passo é nos apoderarmos das pautas sociais. Nós temos que nos apoderarmos das pautas sociais. Ele é de direita, né? Hoje em dia a gente fica em dúvida se é de direita, ultradireita, hiperdireita, né? Eu acho que quem foi para a direita é de direita. Né? Quem foi para a direita é de direita. Dali é só dali para cima, né? Então,
Então, eles dizem, olha, nós vamos nos apoderarmos das pautas sociais. Esse negócio de diferença de gênero, olha aí o que está vindo por aí. Diferença de gênero, sabe? Essa discussão, a gente tem que se apoderar dessa discussão e acabar com muitas dessas pautas que estão vindo por aí, de salário não sei das quantas, sabe? Benefícios. Ou seja, as pautas sociais, a direita vai, né, a tendência é se apoderar dessa pauta social. E o que os sindicatos podem fazer? Tem muito a fazer. Os sindicatos têm uma representação muito grande. Então, precisa agora se juntar os caquinhos, não é? Colocar as barbas de molho e partir para novas estratégias. Quando se tem uma estratégia e se utiliza a estratégia e perde, se utiliza a mesma estratégia e perde de novo, se utiliza a mesma estratégia e perde de novo, meu amigo, tem que mudar a estratégia. Não é? Tem que mudar a estratégia. Essa não está dando certo. Então, é preciso mudar as estratégias que o movimento sindical tem utilizado ultimamente. E eu acho que essa é a última mesmo. Não é? E a principal estratégia de hoje que eu vejo no movimento sindical é a união. Solidariedade. Em todos os momentos em que a humanidade esteve com problemas, com dificuldades, os grupos sociais, o que salvou foi união e solidariedade. Eu sempre vi, Antônio Carlos, né, é testemunha disso, eu sempre vi com muita desconfiança, divisões dentro do movimento sindical, né, cúpula do movimento sindical, brigando por espaço com outra parte da cúpula do movimento sindical, enquanto a direita vai se unindo, aí o outro lado, né, supostamente de esquerda, que hoje em dia é difícil a gente dizer quem é de esquerda e quem não é, então o outro lado vai se dividindo, vai se pulverizando. E aí fica difícil fazer esta luta. Então, a gente está precisando de mais união, coesão, aproximar da base, rever as estratégias de luta, né, e compreender a juventude para poder trazer a juventude para perto. Não é um representante sindical que vai dizer assim, olha, eu vou tomar a frente porque eu acho que o correto é isso, assim, assim, assim. O resto vem a reboque. De jeito nenhum. Ele é um representante. Então, houve a base vai dizer o que quer e o representante vai fazer o que a base quer. Se ele quiser, que ele tente convencer a base do contrário. Se conseguir convencer, a base vem junto com ele. Mas não um líder sindical, não é um líder, né? Um chefe sindical, porque líder é outra coisa. Mas não um chefe sindical, um representante sindical, dizer, olha, eu entendo que o correto é esse, a base vem comigo. Aí quer que a base venha, ela não vai. Ela não vai. Se não tiver afinidade, ela não vai. Então, meu amigo Wallace, esta foi só a introdução. Eu disse para você que tínhamos até meia-noite. A gente combinou que até meia-noite é nosso, né? Aqui. Perfeito. Doutor Gerson, na metade da exposição eu tinha me arrependido de ter perguntado para ele os principais desafios, que estava desesperador ouvir, porque são muitos desafios, mas o senhor fecha o raciocínio com uma provocação importante, que nós vamos voltar nisso. Inclusive, quero que o senhor analise, porque o senhor disse que conversa com a juventude, com os estudantes, mas não contou para nós o teor, né, gente? Nós queremos saber, já que é para compreender a juventude. E eu acho que ele já deu uma dica, que ele falou muito que a extrema-direita bate na cultura woke, na pauta de gênero, na pauta racial. Então, acho que tem a ver com o sindicalismo ir nesse caminho. Mas, doutor André, vamos voltar aqui com essa discussão. E aí, com as importantes reflexões que o doutor Gerson traz, para a gente entender como, então, isso vai desaguar no Congresso Nacional. Aqui no bastidor, você estava falando conosco que não adianta mais puxar a manifestação para Brasília, lotar aqueles gramados, não é essa a questão, não é isso que impacta lá dentro. Então, o que impacta lá dentro? Qual que é na sua experiência, né, com base na sua experiência, como que a gente agencia, no sentido de agenda política, esse Congresso Nacional para os interesses sindicais, e mais do que isso, até, na sua visão, o trabalho do DIAP, como que ele tem contribuído para fortalecer, né, a luta pelos direitos sindicais. Então, eu acho que isso vai apontando caminhos, embora parte disso também seja levantar desafios, né? Então, se não adianta nós puxarmos 200 mil pessoas para estar no gramado do Congresso, o que adianta? Se tratando daquela casa. Então, trata daquela casa que agora o judiciário eu vou jogar para o doutor Gerson.
Boa, mas é interessante isso até para pegar um pouco do gancho dessas questões que o Dr. Gerson colocou aqui. Eu acho que o que a gente tem de reflexo na pauta do Congresso Nacional hoje está muito relacionado a esse novo comportamento da sociedade. A sociedade entrou no modo tecnológico, né? Onde a gente vê uma série de outras questões acontecendo. Por exemplo, hoje no Congresso Nacional tramita um projeto sobre regulamentação dos trabalhadores em aplicativos, que popularmente são Uber, né? Enfim. E aí isso fruto de um estudo, de um debate que teve dentro do Ministério, mas aí reflete um pouco aquilo que o Gerson colocou. Mas escutaram? Lá, eles estão contra, né? Aí boa parte tem reagido contra. Alguns por não compreender o que é o projeto, outros porque realmente entenderam e não gostaram do projeto, mas, enfim, essas coisas vão desaguando efetivamente no Congresso Nacional, e aí a gente precisa lidar com essa nova realidade. Essa juventude que não quer estabilidade, essa juventude que, na verdade, procura estabelecer um tipo de trabalho mais home office, ele não quer necessariamente estar enfurnado dentro do escritório. E aí, como é que, por exemplo, aí, pegando esse gancho ainda, como é que esse trabalhador vai se relacionar com o sindicato, sendo que nem local de trabalho mais ele tem, se o local de trabalho é a casa? Então, isso tudo deságua no Congresso Nacional para debates de regulamentação de leis e etc., onde a gente precisa trazer luz para esses parlamentares para fazer com que o movimento sindical, a partir dessas definições, aonde volta a ancorar no Dr. Gerson, aonde se ampare efetivamente na sua base, para saber o que essa base quer efetivamente. Sendo servidores públicos, o que os servidores públicos querem efetivamente? Então, para aí sim chegar lá no Congresso Nacional com o respaldo da base para falar assim, olha, o que o relator, o deputado, o legislador tem que fazer é isso, 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 porque a sociedade vem caminhando para esse rumo, porque os trabalhadores querem isso. Então, essa relação é importante, fazer com que esse Congresso se sensibilize para essas pautas, se torna um grau de dificuldade ainda mais. Por quê? Porque a gente tem uma reação muito grande disso que a gente tem visto vou dizer, da extrema-direita, que é desregulamentação de direitos. E aí a gente se depara no Congresso Nacional com mais projetos desregulamentando direitos, fragilizando a legislação social, trabalhista, do que necessariamente algo que possa trazer mais proteção para esses trabalhadores. E nesse momento de mudanças tecnológicas, de novo mercado de trabalho, então a gente se depara com uma série de questões, de projetos que estão nessa linha. E aí o papel do DIAP nesse processo? A gente tenta, ou pelo menos a gente faz, com que essas propostas tenham efetivamente luz para que aí o movimento, para que os estudiosos, para que a academia, enfim, possa se debruçar em cima disso, para aí trazer alternativas, trazer diversas opiniões, para tentar suscitar algum debate no Congresso Nacional, para que isso minimize o efeito danoso que possa vir a causar. E aí, doutor, para quem está em casa, desculpa, explica o que é o DIAP, que aí para a gente ter essa contextualização. Ótimo. O DIAP é o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, é mantido pelas entidades sindicais, então é o órgão que trata politicamente para as entidades sindicais o que é efetivamente debatido no Congresso Nacional, no Poder Executivo, relata, não necessariamente com tanto propriedade, mas também relata as questões voltadas que acontecem no Poder Judiciário. Então, nós fazemos essa ponte, esse elo de ligação, a gente brinca que a gente é o lobby do trabalhador dentro do Congresso Nacional. Então, a gente procura trazer aquelas questões que são consensuais do mundo do trabalho, para que isso possa reverberar dentro do Congresso Nacional e, a partir daí, a gente transformar leis mais justas, leis mais coerentes para o mundo do trabalho. E esse mundo do trabalho é amplo, seja para servidores, seja para trabalhadores da iniciativa privada, enfim, as leis de primeiro emprego e etc. Então, o papel do DIAP vem nesse sentido. O DIAP foi criado em 1983 e teve uma atuação muito forte na Constituinte, extremamente forte na Constituinte. O fundador foi um advogado chamado Ulisses Riedel, e ele teve essa percepção da necessidade de criar um órgão, um departamento, onde esse departamento pudesse acumular as forças da classe trabalhadora
e aquelas forças consensuadas para que, dentro da Assembleia Nacional Constituinte, aquilo ali pudesse virar efetivamente regras mais saudáveis para o mundo do trabalho. E ele conseguiu, e o DIAP tem o orgulho de falar que o artigo 7º praticamente foi escrito, foi escrito pelo DIAP, pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. À época ali, pela coordenação do Dr. Ulisses Riedel e do Toninho, que era do Antônio Augusto, que era foi o diretor de documentação do DIAP. Então, nós procuramos dar continuidade a esse trabalho, obviamente, nesses novos cenários políticos que a gente vem nos desafios a cada ano, a cada eleição, passando por isso. Então, esse é o papel, efetivamente, do DIAP nesse cenário. Perfeito. Doutor André, eu vou continuar com o senhor, porque daqui meia horinha, gente, no máximo, ele tem que pegar um voo. Então, só para a gente poder aprofundar um pouco mais nessa questão, linkando com o seu primeiro comentário e também com o debate que o doutor Gerson trouxe, né? Então, quer dizer, nós temos aí uma juventude que não quer trabalhar subordinada, ou seja, abre mão, muitas vezes, dessa conquista que demorou mais de um século, que é ter 8 horas diárias de trabalho, para poder ser o empresário de si mesmo, né, nas plataformas da vida. Ao mesmo tempo, o senhor mesmo falou aí na sua fala, né, quando tenta regulamentar isso no Congresso, a uberização do trabalho, por exemplo, a gente tem manifestação na rua dos Uber dizendo não queremos sindicato. Então, é mais saber, dentro da primeira fala, o senhor trouxe também a questão de que hoje, basicamente, a gente não precisa mais daquela distribuição ministerial para que cada partido pegue o seu naco do orçamento, porque metade do orçamento já está indo para o parlamentarismo, né, que nós estamos vivendo hoje, e o senhor disse que isso não tem volta. Da mesma forma, usando a metáfora da pasta de dente que sai do dentifriço. O senhor entende que as reformas trabalhistas também não têm volta, e isso que a gente está vivendo segue esse rumo semelhante, né, dos nossos direitos trabalhistas em decadência. A gente pode entender isso como uma tendência. Se isso for verdadeiro, o que os sindicatos podem fazer, né, na sua leitura, para acionar aquele espaço, para frear e barrar esse processo, né? A gente tem que elevar o tom, a gente tem que buscar essas bases e como convencê-las, enfim. O que você pode dizer para nós em relação a esse tamanho desse desafio colocado na sua análise, né? Realmente, o retorno da legislação que nós tínhamos antes da reforma trabalhista, eu acho quase que impossível de acontecer. Alguns pequenos ajustes podem retomar ali, até por conta de relação de mercado. Então, o mercado ele dita mais as regras do que necessariamente o ambiente de trabalhadores, social. Então, o mercado pode, havendo a necessidade, achar que tem que fazer alguma adequação, e isso pode chegar a ser feito. Mas retornar direitos como... Não. A tendência de alguns projetos que a gente vê tramitando no Congresso Nacional é de agravar ainda mais, de aprofundar ainda mais nesse sentido, de retirada de direitos, de flexibilização de direitos dos trabalhadores, em especial dos trabalhadores seletistas. Mas aí isso não quer dizer que os trabalhadores, servidores públicos, também não possa acontecer. Pelo contrário, a gente viu a questão da reforma administrativa em andamento. Ainda não foi retirada de tramitação a PEC 32, ela continua adormecida lá. Então, a qualquer momento, pode ser que surja assim como foi a decisão do STF 24 anos depois, a qualquer momento pode acontecer de retomar a tramitação da reforma administrativa. Então, esse ímpeto de precarização das relações de trabalho e das relações sociais, ela vai se dar. Até porque o nível de... Não vamos tentar se ofender com a avaliação, mas o nível de desorganização das organizações sociais nesse sentido de penetrar no Congresso Nacional, nos órgãos de decisão efetivamente institucionais, chegou num limite onde a gente tem uma dificuldade de conseguir colocar uma razoabilidade das pautas, por mais que elas possam ser pautas, como você colocou, pegar o exemplo da uberização. Aquilo ali, o cidadão que trabalha no Uber, às vezes ele trabalha 16 horas corridas para fazer um X lá de valor lá que ele tem que trabalhar e tudo. E ele não está
se atentando que aquilo é prejudicial e tudo. Aí vem alguém para falar para ele, mas não consegue ter essa relação, não consegue colocar isso de forma clara para que ele compreenda isso. E aí chega no Congresso Nacional, a gente também não consegue ter essa relação porque tem essa dificuldade de comunicação com esses grupos. Então a gente vai ter que pensar em estratégias que a gente possa sensibilizar não só a sociedade, mas para ela ver a necessidade disso e sensibilizar quem faz leis, quem produz as leis. Até porque, futuramente, para o judiciário julgar, vai ter que ter uma lei que possa julgar a contento daquilo que foi criado, daquilo que foi em benefício da sociedade. E o que a gente tem visto é, cada vez mais, a tentativa de enfraquecer essa legislação. Então, a gente precisa criar um mecanismo, e aí volta a falar da capilaridade do movimento sindical nesse sentido, da possibilidade que o movimento sindical, seja ele de servidores ou de trabalhadores seletistas, de poder sensibilizar parlamentares, de poder sensibilizar atores políticos dentro desse sentido de mostrar a necessidade de termos que ter leis que possam proteger, porque o mercado, ele naturalmente, da sua essência, ele vai querer explorar cada vez mais a mão de obra. Isso é natural, isso é do processo. E se a gente não trouxer regras que possam brecar esses avanços que vêm, de certa forma, naturalizados pelo próprio capital, aí, obviamente, a gente vai chegar a um nível... Aí vamos voltar lá para como o Gerson fala, pegar os livros, porque aí vamos voltar lá para a escravidão, vamos voltar lá para uma série de outras barbáries que a gente vai se deparar, justamente porque o avanço do capital vai cada vez mais buscando os seus objetivos, que é o lucro. E se a gente não botar freios, a gente não vai conseguir ter um nível social que possa dar amparo para que as próximas gerações possam ter sua vida um pouco mais tranquila, né? Perfeito, doutor. Obrigado. Uma última questão que eu acho que é um pouco mais rápida para te liberar. Temos condição, você que está nos corredores do Congresso, temos condição de pensar e sonhar com uma bancada do serviço público lá dentro, com a bancada do direito do trabalhador lá dentro, porque tem bancada para tudo, né? Mas para defender o trabalho, o mundo do trabalho e o serviço público a gente não tem. De que forma que a gente pode se organizar, se a gente tem perspectiva para isso, se há uma maneira de constranger e ter essa organização coletiva para um dia alcançarmos esse lugar? Olha, é excelente isso, porque é um dos pontos principais que eu acho que a gente tem que ter. A gente tem uma falha no Congresso Nacional de subrepresentação de vários grupos. Subrepresentação de negros, subrepresentação de mulheres, subrepresentação de trabalhadores. Se a gente vê a bancada empresarial, tem mais de 210 só deputados, enfim, deputados e senadores, mais de 250, que são da área empresarial. Aí você vai para a bancada ruralista, você tem cerca de 80 que são efetivamente ruralistas, fora o que assinaram lá a Frente Parlamentar da Agropecuária. Então, esses grupos se organizam. É ruim? Eles estão com uma pauta escravista, uma pauta do mercado. Sim, mas são grupos que se organizaram para atuar dentro do Congresso Nacional de forma legítima. E a gente precisa trazer essa organização. Isso a gente já vem falando há algum tempo, para buscar fazer com que nós possamos ter representantes dos trabalhadores, dos servidores públicos, das mulheres, dos negros, enfim, dos LGBTQIs e por aí vai, para que essa diversidade da nossa população seja efetivamente representada dentro do Congresso Nacional. E aí, infelizmente, a gente não tem isso. E é um trabalho que tem que ser feito para ontem. E esse trabalho a gente tem que desmistificar, pelo menos no meu entender hoje, muitos podem até criticar essa avaliação, mas, no meu entender hoje, desmistificar essa questão hoje do partido. Porque tem muitos hoje, alguns parlamentares que são candidatos por partidos que são necessariamente, às vezes, um pouco ali de centro-direita, mas que têm uma penetração no movimento sindical, que são das entidades sindicais, mas e que ele tem uma possibilidade de se eleger, de tornar um representante, de que aquilo chegue lá no Congresso Nacional e a gente possa ter pelo menos um desses representantes. Independente de ser de um partido de esquerda ou de um partido de direita, nós precisamos eleger. Por que eu estou falando e tocando nessa questão partidária? Porque a questão partidária ela é muito regional. A política ela é paroquial. A política paroquial é aquela que é feita no dia a dia, na cidade, no município. E ali, às vezes, a relação do partido, às vezes não é... Vou usar o nome dos partidos aqui, mas sem nenhuma
conotação ideológica em cima disso. Às vezes não é o PT que está coordenando em determinado município, às vezes é o PSD, às vezes é o PL. E aquele parlamentar ou aquele cidadão, candidato que tem possibilidade de eleição, não, eu sou do sindicato, eu tenho que me candidatar pelo PT, eu não posso me candidatar pelo PL, pelo PSD, enfim. Aí ele perde a oportunidade porque especialmente naquele município, naquela localidade, a legenda tem uma penetração melhor. Ela se movimenta melhor ali. E aí a gente conhece hoje o Antônio Carlos, que convive um pouco mais com a gente no Congresso Nacional, a gente conhece parlamentares que são de partidos que não necessariamente estão no nosso campo, ou no campo ideológico, diria, das entidades sindicais, mas que dialogam, que conversam, que resolvem. Então, isso é muito importante a gente também ter em mente, porque cravaram, né, para o mundo sindical que ele tem que ser de partido X, partido Y, para se candidatar, e, às vezes, quando ele se candidata por outro, aí ele é discriminado, e aí vem aquela falta da solidariedade, que o Gerson também comentou aqui, a falta da solidariedade dentro desse ambiente, que aí também prejudica um pouco mais. Então, é essencial que a gente possa criar um movimento para aumentar esse número de representantes, em especial de servidores, de trabalhadores, do modo geral, dentro do Congresso Nacional. E aí, só para finalizar isso, eu vou contar uma história que aconteceu em 2010. E aí está muito relacionada a essa pergunta, que é por conta da bancada ruralista, né? O Lula estava saindo da presidência, segundo mandato, com cerca de mais de 80% de aprovação, né, do seu mandato à época, e tinha aquele temor de quem o Lula indicar, né, poderia ser eleito. Então, quem o presidente for indicar vai ser eleito. E aí eu me lembro, à época, o grupo ruralista, né, organizado ali pelo Congresso Nacional, eles tinham tido alguns avanços em termos de políticas públicas para o setor, desde de questões relacionadas à isenção fiscal, etc., como, entre outras coisas, mercado internacional, com a ajuda muito do governo. E então eles desenvolveram várias políticas públicas naquele momento, e que eles ficaram temerários de: será que o próximo presidente, que a gente não sabe quem vai vir, vai dar continuidade a esse trabalho que a gente fez com esse presidente que nos deu toda essa liberdade de atuação? E aí, preocupados com isso, o que eles fizeram? Nós vamos montar uma espécie de escudo para garantir que as nossas políticas públicas continuem em andamento. E o escudo que eles fizeram foi: nós não vamos, e aí foi uma fala da então deputada, depois virou senadora, Cátia Abreu, que era presidente da Confederação Nacional da Agricultura à época, em que ela fala assim: nós não vamos mais mandar representantes, porque à época não havia financiamento público de campanha, o financiamento era privado, e aí o agro financiava muita gente. E aí eles usaram a máxima de: nós não vamos mais mandar representantes, ou seja, financiar campanhas de alguém que queria se candidatar. Nós mesmos vamos nos representar no Congresso Nacional. E aí eles saltaram de uma bancada de cerca de 60 parlamentares para cerca de 150, 130 parlamentares, numa estratégia de pensar assim: nós temos que ter um escudo, que esse escudo, em tese, vai ser o Congresso Nacional, vai ser o nosso, aonde nós vamos garantir que as nossas políticas públicas, hoje em andamento no Poder Executivo, possa dar continuidade. Daí para frente, a organização desse grupo só cresceu. Ela pode não crescer necessariamente no número de parlamentares, que oscila, mas ela sempre está numa mesma média. E hoje, num nível de organização desse grupo, que hoje virou estudo de trabalho de cursos de ciência política, de como é que eles atuam no Congresso, de como é que eles fazem, e tem toda uma parte técnica por trás, com a ação política que eles desenvolvem, e aí distribuído em todos os municípios, em todas as regiões. Então, eu acho que é um case interessante para que o movimento sindical possa olhar para isso e falar assim: agora nós temos que mandar nossos representantes. Como nós vamos fazer isso? E aí vamos nos despir das vaidades, nos despir de alguns preconceitos que nós temos, para poder trabalhar com esses possíveis futuros candidatos, aqueles que têm a possibilidade, aqueles que têm a tendência, que já abrem alguns caminhos, para que a gente possa fazer um número de representantes suficiente para, se não barrar, pelo menos minimizar os efeitos danosos que já existem em tramitação no Congresso Nacional.
Ótimo, dando até tema aí de TCC e de mestrado, vão estudar a bancada ruralista. Inclusive, depois que ela se organizou, o que aconteceu com a legislação ambiental é uma tragédia à parte. Doutor André, muito obrigado pela presença. Nós vamos liberar, que já faltam alguns minutinhos para o voo do doutor André. Muito obrigado pela presença, pelas conclusões valiosas que colocam aqui. Uma salva de palmas, por favor, gente, Obrigado, gente. Pela disponibilidade. Só lembrando aqui, o Gerson disse que tem até meia-noite, então fiquem à vontade. Mas, de verdade, como o presidente não economizou quando ele falou de gigantes, né? Contribuição gigantesca aqui para o nosso debate. Fique à vontade para permanecer aí, mas se ele precisar sair de fininho, gente, não é deselegância. Doutor Gerson... Sai de fininho, mas está sendo gravado ali. Vão ver, né? A francesa. Doutor Gerson, nós continuamos aqui com o senhor, então... primeiramente, eu quero que o senhor explora, e aí pode pegar carona no que o doutor André veio trazendo, mas no judiciário, nós temos, então, a Convenção 151 da OIT, e nós temos as garantias constitucionais que foram relativizadas, como o senhor já colocou na primeira etapa do seu discurso. Como é que é o caldo disso? Como acomodar dentro dessa nova leitura legislativa e, portanto, judiciária, porque o STF vem ratificando essas teses do Congresso, como que se coloca essa convenção? Qual é a importância dela? De que maneira os sindicatos podem interagir com esse sistema judiciário? Eu acho que a maioria dos nossos sindicatos, o que mais a gente tem feito é assistência jurídica, né, gente? É demandar juridicamente e encher o STF de RDR. Então, a gente tentar entender aí com a fala do senhor como está esse sistema jurídico, judicial, para nos receber e também como sair da lógica dele para fazer cumprir as convenções e acordos que são internacionais. Pois não, Wallace. No reino animal, quando o animal está em briga com o outro e as forças são mais ou menos equiparadas, a primeira coisa que o animal faz é levar o outro para o seu terreno. Se um deles for mais forte dentro da água, ele dá um jeito de puxar o outro para dentro da água, porque ali ele ganha. Se ele for mais forte, né, fora da água, o outro quer puxar ele para fora da água, porque ali ele vai ser vencedor. Então é a mesma coisa aqui, né? Nós precisamos analisar como é que está a conjuntura também do Judiciário e também da Justiça do Trabalho, da Justiça Federal, do Supremo Tribunal Federal, para ver onde é que algumas causas podem ser judicializadas, as consequências ou não. E aí eu pego de empréstimo, assim que a reforma trabalhista saiu, nós fizemos um evento na CSB, que foi a central dos sindicatos brasileiros, né? O presidente Antônio Neto. O Antônio Neto sempre teve uma visão grande sobre essas coisas. A gente fez um evento com um grupo muito restrito para analisarmos o que fazer com a reforma trabalhista. E aí, discussão vai, discussão vem, chegamos à seguinte conclusão. E isso foi um grupo pequeno, mas muito qualificado. Era procuradores, os advogados mais experientes, com muita vivência, desembargadores, não lembro se tinha ministro, enfim, e alguns sindicalistas, né, com a cabeça mais aberta. Enfim, foi um grupo restrito e dali saímos com a seguinte proposição. Pronto. Não devemos questionar a reforma trabalhista no Supremo. Porque se questionar a reforma trabalhista no Supremo, o Supremo vai dizer que ela é constitucional. Então, não vamos levar para o Supremo. Algumas questões, vamos começar pelas varas, se for necessário haver de questionamento, porque daqui que chega para o Supremo, né, então leva tempo, daqui para lá a gente precisa de fôlego para pensar melhor essa conjuntura. Muito bem, saímos de lá acertados, né? A central sindical conversou com outras centrais, né, dizendo as estratégicas, né, e discutindo essa estratégia também, enfim. Não demorou uma semana, estava cheio de ADIM, promovido por confederações de trabalhadores no Supremo. Resultado, PEA. E foi muito. Né? E sabe o que aconteceu? Aí o Supremo começou a dizer, a reforma trabalhista é constitucional. Decisão proferida de ADIM, tem efeito vinculativo e vincula logo todo
todo o judiciário. Aí aquele juiz lá da ponta não pôde mais nem analisar, né, a reforma, porque já tinha decisão do Supremo, mesmo que fosse em nível de liminar. Ou seja, acabou logo aí com a possível discussão. Não é? Faltou estratégia. Não é? Muito bem. E essa falta de estratégia tem prejudicado bastante os direitos sociais. Hoje direitos trabalhistas, lato sensu, não são aconselháveis, né, que sejam submetidos de logo ao Supremo Tribunal Federal. Não são aconselháveis, porque o Supremo Tribunal Federal está numa linha mais liberal, neoliberal, em que esses valores sociais do trabalho estão sendo interpretados de uma maneira que nós entendemos que não seja a maneira mais social. Não é mais social. Então, levar essas causas para o Supremo hoje não é aconselhável. E aí a gente entra numa outra discussão que já tivemos aqui com o Antônio Neto, com o Antônio Carlos, né? Antônio Carlos, é preciso que o governo olhe para as nomeações que ele faz para os tribunais superiores e para o Supremo Tribunal Federal. Não é? Se a linha ideológica é social, não é para fazer e vou nomear o meu amigo, é para nomear alguém, porque o cara vai ser vitalício, né? Vai ficar ali a vida toda, 30 anos, 20 anos, então depender da mente dele, da consciência dele, assim, da formação ideológica, pode ser caixão por 30 anos para o trabalhador. Não é? Então, assim, uma nomeação para um tribunal superior não é para ser para o meu amigo, é para ser para aquelas pessoas que têm uma compreensão ideológica, né? Dentro de uma linha social. Se é um governo social, então que se nomeie ministros sociais. Né? Ministros sociais. A direita não erra. A direita não tem isso, não. Observem nos tribunais, quando a direita está no poder, que ela nomeia os ministros são fiéis à causa da direita até, né? Até o final. Né? São fiéis àquelas causas mesmo. Né? E a esquerda não tem este mesmo perfil. Isso começa desde os tribunais regionais, lá, né, nos estados, nos TRTs, por exemplo, que são desembargadores nomeados, né, dentro daquelas nomeações que são feitas livremente pelo presidente da República, por exemplo, que são desembargadores. Né? E aí, onde é que estão os sindicatos para fazer uma luta, dizer, olha, nós queremos que os nossos advogados e sindicatos sejam os nomeados. E aí, desde os nossos advogados, vão ver também aquele pessoal que tem perfil, né? Porque se colocar alguém que não tem perfil também pode ser pior. E muita gente vira. A direita não vira, não. Vocês já viram alguém de direita se tornar de esquerda? Nunca vi. Vocês já viram gente de esquerda se tornar de direita? 90%. Então, assim, isso tudo, né, tem que fazer todas essas análises, essas conjunturas, ver o histórico, né, porque às vezes aparece uma vaga no tribunal e todo mundo se torna de esquerda de última hora, né, a depender do governo. Eu sou de esquerda, né, quando assumo não é. Né? Então é preciso analisar o histórico dos últimos 10 anos, né, 15 anos. Se for pegar só o último ano, aí a pessoa mudou ali por conveniência. Né? Então tem que fazer toda essa conjuntura. E essas pessoas que vão julgar as causas dos trabalhadores. Né? Hoje, o que nós temos assim de perspectivas para direitos sociais? Meus amigos, eu não estou sendo pessimista, não. Eu acho que estou sendo mais realista. Mas o negócio está feio. Nós estamos precisando juntar os caquinhos, começar a repensar as coisas, né, e armar estratégias. Certo? Fazer estratégias. Porque o negócio está difícil. E os servidores públicos, eu lembro que o Wallace falou aqui uma questão, né? Como é que os servidores públicos podem ter uma bancada no Congresso hoje, por exemplo? Né? Se fazer representar, né, lá no Congresso, que isso vai ter repercussão em várias outras coisas. Né? Pensar também, né, isso passa, uma coisa, né, no teu caso, que a gente sempre tem falado. Eu falei aqui para o André, e ele concordou, não sei por que razão. Ele disse, André, o sindicato tinha que procurar mais o DIAP, né? E o André concordou, não foi?
Então, o sindicato tem que procurar mais o DIAP. Mas é assim, pessoal, porque o DIAP é quem está lá dentro do Congresso, conhece os deputados, conhece os senadores, conversa com um, conversa com o outro, sabe as tendências, conhece os projetos, sabe a possibilidade de sucesso ou insucesso dos projetos, conhece assim os meandros com quem conversar, né? Eu lembro que um colega meu dizendo assim, rapaz, acabei de dar uma mancada, fui lá na repartição tal, né? E aí eu querendo fazer a média, né? Porque fui lá pedir uma coisa ao chefe. Aí eu disse, doutor, eu sou muito amigo do fulano, né? Do fulano, inclusive, ele fala muito bem da repartição. Era o inimigo do outro lá, o chefe. Aí ele já se queimou, recebeu não, obviamente, né? No que ele foi pedir. Então ele nem sabia direito onde é que ele estava mexendo, né? Então, quando se vai ao Congresso, é preciso, né, André, ter esse conhecimento, saber com quem conversar e com quem começar. Às vezes é bom começar por um, às vezes é bom começar por outro, né? E essas estratégias o DIAP conhece muito bem e está sendo subutilizado pelo movimento sindical. Certo? Movimento sindical. O movimento sindical ainda precisa ter uma estratégia melhor dessas aqui. E aí o Wallace disse, doutor Gerson, é a Convenção 5.1 da OIT. Bom, a Convenção 5.1 é uma convenção que trata da negociação coletiva no âmbito da administração pública, e servidor público e as chefias. E o Brasil já ratificou em 2010, 2013, tudo que imaginar de decreto, já tem de decreto, já tem, todo mundo já está, sob ponto de vista jurídico, não tem mais nem questionamento. É autoaplicável a Convenção 151. E por que não está sendo aplicado? Porque ele não quer. Porque os gestores não querem. Os gestores não querem. E aí sempre se fica dizendo, mas precisa de um decreto. Se vier o decreto, eles vão dizer, mas precisa da portaria, né? Aí vem a portaria, não, mas precisa ainda ser nomeado aí o pessoal encarregado disso, né? Isso aí vai ser nesta linha. Então, o que está faltando é um querer aplicar a Convenção 5.1. E aí você disse, não, precisamos de lei. Aí tudo bem, aí foi lá, se reuniram uma série de sindicalistas, né, com a administração pública, foi até constituída uma comissão para tratar da, entre aspas, né, regulamentação da Convenção 5.1, da OIT, e aí aproveitaram e colocaram a greve no meio. Peraí. Eu não estou entendendo. Não, é porque a negociação coletiva, no ambiente de greve, você vai negociar só quando tiver greve. Você é tão doido pegar, fazer um projeto de lei tratando de greve no serviço público e mandar para o Congresso nesse momento? É isso mesmo que vocês estão pensando? Imagina o que o Congresso vai fazer com o direito de greve do servidor público se esse projeto chegar lá. Sim, mas é sobre a Convenção 1.5. A essa altura, o que vai ser principal vai ser a greve. E basta mudar um artigozinho lá para acabar a greve no serviço público. Bem rapidinho. Aí começa logo misturando as coisas, sabe? Olha, nós temos um Congresso conservador, não sei nem se é conservador, né? Talvez seja uma outra nomenclatura, né? Que nem sei como qualificar neste exato momento, né? É uma outra concepção ideológica, né? Mas o Congresso ele não é favorável à greve no serviço público. Não é. Os administradores públicos não são favoráveis. No geral, os chefes das repartições não são favoráveis à greve no serviço público. Então, tem muita gente neste meio que não é favorável. Professor Gerson, o judiciário, aí lascou. Já viram uma greve ser julgada legal, ser julgada, né, não abusiva, né, no judiciário, principalmente servidor público? Logo para começo, no servidor público, se ele fizer uma greve e tiver uma ação ajuizada, eu acho que é 24 horas para sair uma liminar dizendo que todo mundo volte. E aí diz assim, olha, normalmente as fundamentações começam assim. A greve é um direito fundamental. Eu lembro que uma vez, né, eu tinha ajuizado uma ação
no Tribunal do Trabalho, lá da 6ª Região, Recife, onde eu oficiava. Era uma ação importante, né? Eu tinha acabado de entrar no Ministério Público, então, toda com aquela empolgação. E fomos os procuradores da regional, né? Todo mundo foi comigo, né? Lá, uns procuradores já antigos, advogados antigos, né? E aí o relator disse: quero parabenizar, né, o Ministério Público, principalmente aqui na pessoa do doutor Gerson. Aí meu colega disse: perdemos. Foi dito e feito, perdemos. Então, normalmente, essa decisão começa assim: a greve é um direito fundamental. A gente, olha, já perdemos. Porque aí vem o mais. O tal é o mais, né? Aí diz assim: mas, né, é assegurado, inclusive, né, nos serviços essenciais e o serviço público é essencial. É necessário garantir um percentual que deixe a administração pública funcionando. Percentual de 90%. Posso só uma contribuição? Contribua. O Gerson comentou disso da regulamentação do direito de greve, quando as discussões mais recentes que teve no Congresso Nacional de discussão de direito de greve, esse percentual era de 80%. Na lei, tava 80%. Estava bom. 80%. Estava bom. Então, assim, né, é de 90%, é esse o percentual para manter o serviço funcionando. Agora, você imagina, numa repartição pública. Os trabalhadores entram de greve. Aplicação de multa de 100 mil por dia. Não, já eu chego lá, é porque a história é grande. Não é? Aí, a repartição pública tem 100 funcionários, só 20 vão poder fazer greve. Esses 20, para serem retaliados, é muito fácil. Não é muito facinho. Aí entra o outro ponto transversal, né? O assédio, os PAD, né? Nós fizemos uma vez uma mediação na Procuradoria que ficamos estarrecidos, né? Na repartição pública, não era nacional não, era só lá no determinado estado, era uma entidade federal, mas tinha mais de 300 PAD. Quem não recebeu PAD? Eu acho que só o corregedor. O resto foi tudo PAD, era compadre, não compadre, mas era compadre para cá, compadre para colar. A gente, não, isso aí demonstra o quadro de assédio institucionalizado na repartição. A gente precisa conversar a esse respeito. Ainda bem que a conversa foi boa, né? Foi muito boa. Isso já está com mais de 2 anos, né? Quase 3 anos, acredito eu. Pois é, então, sobre a Convenção 5.1, aí trazer para a Convenção 5.1, para o Congresso regulamentar, que nem precisa dessa lei, aí trazer a questão da greve. Olha, quando eu vi, fiquei estarrecido. Eu lembro conversando com o Antônio Carlos, nós conversamos na época, Antônio Carlos, como é que pode? Não, estava lá o aval, né, de entidades sindicais que tinha participado, estava, né, com aval, porque a greve no serviço público não é regulamentada. Olha, às vezes, não regulamentar é melhor do que regulamentar. Sabe? Às vezes, deixar como está. Pelo menos se tem uma esperança, leva peso de um lado, mas às vezes dá certo. Se tiver lei, aí não dá certo de jeito nenhum, nesse contexto. E essas mudanças legislativas, elas devem ser analisadas de acordo com o momento. De acordo com o momento. Quando o momento está favorável, os ventos estão bons, né? Então se apresenta um determinado projeto. Quando os ventos não estão bons, coloca as barbas de molho, né? E a Convenção 5.1 foi assim desastrosa. E voltando aqui ao Judiciário, sobre as greves, nós falamos assim, que o Judiciário, inclusive a Justiça do Trabalho também, quando se trata de greve, a Justiça do Trabalho não tem sido muito sensível às greves. E as multas são incalculáveis. Eu lembro, aqui o caso é excepcional, é até caricatural, mas só para quem entenda, sob o ponto de vista pedagógico, mas o fato foi real. Ocorreu na minha região, né, no TRT da 7ª Região. Os trabalhadores fizeram greve e o tribunal, né, o relator, numa canetada, determinou o retorno ao trabalho sob pena de multa aos sindicatos de R$50 mil por hora. Doutor Gerson, antes do senhor terminar essa história raríssima, vou deixar, que acontece todo dia, deixar o doutor André se despedir, que senão ele vai perder o voo. Vai precisar realmente vou ter que sair de mansinho, gente. Obrigado, desculpa aí pela correria,
mas fico muito satisfeito pelo convite, Antônio Carlos, e fico à disposição para outras oportunidades para a gente poder continuar com esse debate, continuar tentando estruturar essas ações daí do Movimento Sindical dos Servidores Públicos no Congresso Nacional. Contem lá com o DIAP. Obrigado, gente. Obrigado, André, doutor boa André. viagem, viu? Valeu, meu amigo. Boa viagem. Junto com o fim da história aí da multa por hora, falou, André, obrigado. Entender também, eu quero que o senhor já faça um apanhado nesses 5 minutos finais, sobre o para casa. Então, o senhor levantou várias questões, colocou aqui para nós já alguns desafios e o que nós precisamos fazer, ouvir a base, voltar para uma construção mais coletiva, enfim, acho que está todo mundo anotando, né? Mas, principalmente desse diálogo, que o senhor, como educador, tem todos os dias essa experiência. Eu acho que o puxão de orelha sobre a estratégia é o melhor possível, porque muitas vezes a gente vem com essa cabeça militante, precisa fazer isso. Se eu não quero saber a resposta, talvez é melhor não perguntar, né? Então, finalizar também nos trazendo aí essas conclusões finais para a gente abrir para as perguntas e ter essa condição de dialogar. Quando eu converso com a juventude, o pessoal fica meio assim com relação a valores que aí nós conseguimos construir no plano do direito do trabalho. Eu comecei dizendo que estava fazendo um estudo filosófico sobre aquela renúncia que os trabalhadores, no século XIX para o século XX, eles renunciaram à sua liberdade em troca da estabilidade de alguns direitos trabalhistas. Hoje eles estão ao contrário. Não, nós queremos uma liberdade. Não importa o que eles pensem que sejam libertos, né? Porque às vezes a pessoa está presa e acha que está livre, né? Mas o conceito, a seu modo de liberdade. Os trabalhadores estão, essa juventude quer liberdade. Não tiveram aquela luta que nós vivenciamos, né, dos anos 50, dos anos 60, o que foi a luta pelo 13º, o que foi a luta pelo FGTS. O 13º só chegou a ser generalizado para todos os servidores públicos em 88. Né? O pessoal não sabe o que foi a reação no âmbito dos municípios, os municípios dizendo que não ia ter orçamento, que iam quebrar, enfim, houve uma discussão, uma luta por essa conquista que a juventude não viu, não presenciou, não sabe o que foi essa luta. E esse aspecto histórico precisa que o sindicato repasse para os trabalhadores, para essa juventude também ter consciência, saber o que é uma conquista dessa. As férias. Até os anos 60 não era todo mundo que tinha férias, não. As férias que nós temos hoje, 30 dias, não é não. E no mundo todo, vocês acham que é o mundo todo que reconhece férias de 30 dias? Não é não. Não é não. Essas são conquistas nossas, que os trabalhadores não compreendem. Né? Aí o trabalhador diz, mas eu sou dono do meu próprio negócio. Não, você está sendo dono dos seus problemas, que a empresa passou para você resolver. E você fica trabalhando 16 horas por dia, acha que é livre. Você é livre para adoecer, meu amigo. Aí você adoece, vai para a Previdência Social, né? Vai para ter um atendimento hospitalar público que você nem contribuiu. Mas daqui a 20 anos você não vai mais ser atendido, não. Porque a Previdência vai quebrar, todos esses órgãos de atendimento social vão quebrar. Aí você não vai se aposentar, você vai ficar velho, decrépito, meus amigos, me desculpe dizer isso, mas não vai ter aposentadoria, certo? Vai ser jogado na rua porque a sua família vai lhe jogar na rua. Né? Salvo aquelas famílias mais bem estruturadas, né? Mas vocês sabem que filho é assim, às vezes o filho cresce, tem outras prioridades, né? E não vai cuidar do velho como ele merece, que já deu um serviço, não. Então, como aconteceu com o Chile, né? O Chile passou e ainda está passando por essa dificuldade, que é o mesmo modelo que no governo passado se queria implantar aqui no Brasil, era o do Chile. Né? Com miséria, pessoas, professores jogados na rua, porque não tinha aposentadoria suficiente para se manter. Quando adoecia, ele mesmo ia para a rua e morria. Idosos suicidando por não ter renda para se cuidar. Se suicidando, exatamente. Então, assim, é este o mundo que a gente está percebendo para adiante, se a juventude não for conscientizada da necessidade que se tem de defender os seus direitos sociais.
Mas não é só a liberdade. A liberdade é um dos direitos nossos sagrados, mas a liberdade não vem sozinha. Eu quero só finalizar com o seguinte, né? Eu lembro, na minha juventude, né, eu era livre, solto, né, mas liso. Eu fazer o quê? Liso, não tinha coisa nenhuma, né? Aí depois eu casei, minha liberdade foi lá para baixo, né? Aí eu casei e tal, mas aí já tenho um empreguinho, né, tal. Eu sou muito mais feliz agora, minha liberdade mais contida, né? Mas, né, tenho condições. Então, ser livre, meus amigos, mas sem direitos sociais, sem um salário digno, não serve de coisa nenhuma. É assim. Obrigado. Muito bom. Palmas, gente. Excelente. A CONACAT tem que cortar essa parte da liberdade aí para pôr na internet, que vai viralizar no TikTok, né? Uma geração toda que quer ser livre de FGTS, de 13º, de férias. Não dá, né? Pessoal, vamos começar então com as manifestações. 3, né, Sônia? 3 pessoas aí que se manifestam, companheiro, aqui e lá atrás. E o presidente, é claro, vou abrir 4, que não é eu que vou negar inscrição para o presidente, né? Companheiro aqui, primeiro, de blusa azul. Vou pegar as 4 manifestações, você faz um apanhado delas de uma vez. Um geralzão, isso. Por favor. Bom dia a todos. Kleber, lá do Rio de Janeiro, Sindicato dos Fiscais do Rio de Janeiro. E nós estamos passando por um momento, como vocês falaram, assédio, né? Assédio, eu acho que é a palavra que está vivendo a nossa vida. Nós estamos e vulneráveis, né? Nós estamos vulneráveis. O Congresso aprovou, quer dizer, ia aprovando uma emenda, 66, em que obrigar os municípios, estados que não tivessem implantado sua previdência própria a colocar a pior, que era aceitar da federal. A gente conseguiu, no movimento, acabar com esse absurdo. Mas nos municípios, o que eles estão fazendo? Tentando criar as alíquotas progressivas. O assédio lá no Rio de Janeiro agora vai ser esse. Alíquota progressiva, 14, 17, 21. Como é que a gente vai fazer quanto a isso? Qual é a mobilização? Porque isso é uma questão nacional. Atinge todos os municípios, vão tentar fazer isso. A pergunta é essa. Como mobilizar juridicamente e politicamente? Ok? Contra o assédio. Obrigado. Aqui, né? Presidente e lá atrás. Meu nome é Luiz Guilherme Vieira, presidente do Sindicato dos Auditores de Controle Externo, Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Dr. Gerson, nós começamos um projeto lá do nosso sindicato, e falei isso lá da pública, eu acho que também quero trazer essa experiência nossa na escolha do 5º Constitucional do Tribunal de Justiça. E nós teve agora a eleição ontem, né? E dos 4 pessoas, né, que foram candidatos, lá teria que, de 23, escolher 12. Essas 4 pessoas que nós escolhemos para ter um debate com a nossa categoria, aliás, mais a diretoria, os advogados do sindicato. E eu acho que foi uma experiência muito boa. E em cima do debate, aí, pela sua colocação, que o juiz dá uma multa de quase 100 mil dias, né? Já correu lá no nosso estado também. Eu acho que é uma maneira de a gente começar a entrar dentro do judiciário, para que, quando a gente for fazer uma greve dentro do... Que a gente não é muito favorável à greve também, não, porque a gente sabe que lá acaba tendo um liminar e uma decisão para voltar. Mas tem essa turma nova, né? Que eles são muito... Se deixar, eles querem fazer, porque não conhecem a realidade da vida. Eu tenho 40 anos de servidor público, então eu achei muito boa essa experiência e quis colocar aqui, que eu acho que deveria ser estendido para os nossos colegas dos outros estados. É isso que eu queria colocar e, se eu puder falar. Obrigado. Obrigado, Luiz Guilherme. Só que, não é 100 mil por dia, não. Ele falou 50 mil por hora. Bom dia, meu nome é José Roberto Medeiros, eu sou conhecido aqui em Minas Gerais como Catraca. O que eu queria comentar sobre a sua fala, que é interessante, com essa turma nova. E eu achei muito importante que todos os sindicatos se preocupassem na formação desse grupo que chega de novos que só pensam em liberdade. E aqui em Minas está acontecendo um caso gravíssimo
com um grupo de novatos que entraram agora em dezembro do ano passado, que é querer não ser mais dedicação exclusiva. Agora, você imagina o que é o fisco sem dedicação exclusiva? Então, além dessa questão da liberdade que eles querem deixar de ser dedicação exclusiva. Ou seja, eu que sou atividade típica de Estado e tenho prerrogativas, para a minha liberdade eu prefiro abrir mão dessa prerrogativa importante. Então, eu acredito que é urgente que as nossas entidades façam o que você disse. Uma conscientização que esses novos precisam ter de quem deixou essa casa dessa forma. Obrigado. Obrigado. Tudo bem, a gente encerra com o presidente Antônio Carlos. Dr. Gerson vai ter muita coisa para responder. Vai ser meia-noite mesmo. Bom dia, doutor Gerson. Bom dia, Antônio Carlos. 2 minutinhos. É só para enriquecer a sua palestra, que eu achei interessante. E lá em Alagoas, né, o Físico de Alagoas tem 2 sindicatos. Tem o Sindafisco e o Sindifisco, né? São 2 auditores que tem lá. E fizemos as greves são em conjunto. E uma certa greve em conjunto. A tal de ilegalidade que o senhor falou aí, do Sindifisco, o desembargador do Tribunal de Justiça julgou legal. Foram feitas iguais, os editais, tudo junto. Aí ele entrou de férias. O outro avocou para si e julgou a greve do Sindafisco ilegal. As 2 foram feitas em conjunto, os mesmos atos. É mais ou menos por aí o exemplo, só para enriquecer a sua fala de como é que funciona. Obrigado. O companheiro quis dizer que o judiciário está uma bagunça. Eu senti que teve esse elemento. Por favor, presidente Antônio Carlos. É muito rapidamente o seguinte. Primeiro, que é inconcebível que o movimento sindical, as estruturas sindicais e os trabalhadores, as estruturas sociais, não participem dos processos de indicação nas cortes superiores. Nós tínhamos que ter indicações, nem que fosse para sentar na mesa, tá, para fazer essa discussão. É inconcebível nós não fazermos esse trabalho. Segundo, sobre a Convenção 158 da OIT, e quem quiser depois procure aqui, temos 2 parceiros do Sindilex de São Paulo. Lá em São Paulo, por exemplo, parabéns aos parlamentares da época, implantamos há 15 anos a database e a comissão mista paritária de negociação coletiva, que se reúne rigorosamente todos os meses. Tá? E, por último, fica o repito assim, o que o senhor também acha, da pena que já foi embora o nosso André, mas da frase de Ulisses Guimarães, de que se você acha ruim o atual Congresso, espere até ver o próximo. Só verdades. Muito bom. Vou dar mais um elemento de provocação para o senhor responder também, que aí é mais para os nossos dirigentes, né? Saber se uma das saídas para chamar a juventude para esse debate, levando em conta a greve do Starbucks lá nos Estados Unidos, não seja a gente pensar em diretorias mais enegrecidas, mais compostas por mulheres, ou seja, acabar com esse sindicalismo que é, né, masculino, branco, heterossexual, enfim. Quanto esse elemento influencia? Vai lá, doutor. O heterossexual eu não sei, né? Mas que o movimento sindical é muito masculinizado, né, digamos assim, e isto é. E eu estava vendo, né, em outros países, alguns países estão tentando resgatar, né, superar a crise sindical com estímulo a que as mulheres ingressem nas diretorias sindicais. Não é? Porque muitos sindicatos não têm mulheres nas diretorias. Não é? Então tem que haver esse estímulo. Olha, para perceberem, nós temos quantas centrais sindicais hoje, né? Não preciso dizer, não é uma pergunta retórica, vocês olhem aí. E quantas mulheres têm como presidenta ou presidente, né, de central sindical? Não é? Quantas tem?
Nas confederações, quantas mulheres são presidentas de confederação? Nas federações e por aí vai, e nos sindicatos. Então, em termos de número, é pequeno. E as mulheres já estão no mercado de trabalho, né, há muito tempo, né, já faz tempo que as mulheres estão no mercado de trabalho. Poxa, ainda não conseguiram esses espaços de decisão no movimento sindical, de direção no movimento sindical. Então tem alguma coisa aí que precisa ser uma repensada aí, ter uma repaginada aí necessária, né? E a juventude também. Tem que trazer juventude também mais para perto do sindicato. Ah, tem um trabalhador ali, rapaz jovem, né? Dá uma investida nele e traz ele para perto também da entidade sindical. Mas a gente daqui a 10 anos, a gente já vai estar mais cansado, né? Tem sindicalista aqui que já está quase saindo. E quem é que vai sucedê-lo? Ou sucedê-la? Né? Então tem que trabalhar com a juventude. Sobre a história do quinto, não é? Nós temos que ter um pessoal bom, né, entrando pelo quinto. E eu fiz uma análise, tem um artigo publicado numa página, se vocês quiserem anotar a página, www.escolasocial.com.br. O escola é com X, escola, divulgar, né? A escola é com X, é de excelência. Então, é escolasocial.com.br. E lá eu fiz uma análise sobre as nomeações dos ministros para o Supremo Tribunal Federal e também para os tribunais locais, né, que o movimento sindical precisa se organizar. Quem vai julgar ele? O Congresso Nacional editou uma lei, né, com a chancela do presidente, obviamente. Sim, mas quem vai dizer se essa lei é constitucional ou inconstitucional é o judiciário. Não é? Quem vai aplicar esta lei na prática é o judiciário, é o juiz. Então, se não tiver juiz, né, com concepções sociais, essa lei ela vai ser aplicada na concepção neoliberal. Então, essa concepção, essa formação dos tribunais também precisa ser verificada, tá bom? Eu acho essencial para o movimento sindical. Às vezes se olha só para o legislativo, só para o executivo, está esquecendo o terceiro poder, né, que talvez seja o poder que tem o poder de desfazer ou de chancelar atos normativos, né, dos outros poderes. Né? E aí vem algumas questões. Mas eu estou com dificuldade, né, na região, o colega perguntou, né, e como foram muitas perguntas, como é que a melhor forma da gente atuar, de se fazer representar, né, de questionar atos. Olha, o sindicato ele só tem força se ele tiver gente. Quanto mais filiado, mais força o sindicato tem. E aí, ele com força, até o deputado recebe de forma diferente. Né? Na hora que o assessor ou a secretária diz assim, deputado, tem um presidente do sindicato aí querendo falar com o senhor. Aí ele diz, quem é? É o presidente do sindicato Mequetrefe. Ele nem olha. Mas quando diz, é o presidente do sindicato, né, dos servidores tal, né, e coloca assim, tem quantos na categoria aí na base? Tem 10 mil. O quê? Não, mande o homem entrar, rapaz, agora. Né? Então, muda. A base, ela deve ser aumentada. Um dos erros, né, que eu acho que ocorreu, de uma forma geral, mas tem as exceções. Um dos erros é a pulverização sindical. Aí tem sindicatos, sabe, pequenos. O sindicato tem que ter uma concentração maior. Uma vez um colega me ligou, colega sindicalista, Dr. Gerson, conseguimos criar o sindicato lá, né, nossos companheiros, né, o sindicato tal, não vou dizer o nome. Ele disse, foi mesmo, e pela nomenclatura eu achei assim pequeno. E me diga uma coisa, são quantos trabalhadores na base? A base tem quantos? 14. Só dá a direção. 14. Meu amigo, rapaz, olha, isso pulveriza o movimento sindical. O movimento sindical precisa ser mais forte, para ter assim, para ser a intenção da Constituição, quando criou o Sindicato Único, queria fortalecer os sindicatos, né? Por que eu disse que tem exceção? Porque às vezes também tem um sindicato que não faz nada e aí a categoria diz, rapaz, a gente tem que criar um outro sindicato, já que não temos força para enfrentar essa diretoria,
e não temos a pluralidade, a gente vai ter que criar uma especialização, né, de outro sindicato. Às vezes acontece também, né? Mas, por regra, o sindicato grande, deve ser grande, tem uma concentração maior, que aí ele tem mais força, né? Sindicato pequeno, tem não. O Wallace, os terceiros, finalmente. Sabe quantos sindicatos tem no Chile? O Chile, não sei se vocês viram no mapa, né? É um país pequenininho, né? É o tamanho do Estado brasileiro. Não sei se é a Amazônia, né? Então, o tamanho do Estado brasileiro. Lá tem quase 13 mil sindicatos. Um paísinho daquele tamanho, quase 13 mil sindicatos. Aqui no Brasil, nós temos perto de 19 mil, juntando com os das empresas. Mas, comparativamente Brasil a Chile, nós estamos ainda no saldo. Ainda não é o ideal, né? Porque se nós tivéssemos sindicatos mais concentrados, talvez fosse melhor para fazer uma força lá no Congresso, né? Para poder eleger mais candidatos. Tem que eleger o vereador e tem que fazer pressão no vereador, tem que fazer pressão no prefeito, né? Tem que ir até o prefeito, por que não candidatar entidade sindical, presidente, líderes sindicais, a prefeito, a vereador. Tudo começa lá na base. A gente tem que começar devagarinho, refazendo tudo isso, conversar. Pessoal, vamos votar do fulano, né? Mesmo que, às vezes, a legenda cria algumas antipatias, né? E tem legenda que cria antipatia. A gente diz, olha, até eu votar no fulano, sabe? Mas ele é do partido tal, eu não voto, eu não voto. O pessoal radical, então eu não voto, né? Então, repensar também. Por isso que os partidos, às vezes, mudam de nome, né? A nomenclatura. Continua a mesma coisa, mas muda a nomenclatura, né? Quando estão sendo antipatizados. E, meus amigos, é isso. Mas eu quero dizer o seguinte, olha, para a gente finalizar outra vez. Não fique pessimista, não. O mundo é assim mesmo. É uma mudança atrás da outra, né? E a gente vai atrás, né? A gente vai atrás, às vezes a gente está na P, às vezes está ganhando, e é assim mesmo, a gente só cresce apanhando mesmo, sabe? A gente só cresce, de vez em quando a gente perde uma batalha, vai atrás e ganha outra, e é assim mesmo. Não pode abaixar a cabeça. Meu Deus do céu, é agora, o que é que eu vou fazer? Não, o Congresso Nacional está toda de direito, cadê os direitos sociais? Tem nada, não. Olha, nós nascemos apanhando e chorando. Não foi assim? Todos nós nascemos. Foi apanhando e chorando. E chegamos aqui. Então, quanto mais fazer uma eleiçãozinha, não é? E retomar nossos direitos e ir para frente, vamos conseguir. Desde que a gente não fique chorando, sentado. Vamos conseguir. É isso mesmo. O mundo está aí para isso. O pessoal não conseguiu? Vamos conseguir também. Não tem nada, não. Então, vamos lá, meus amigos. A mensagem que eu dou é isso. Muito bom. O tempo está feio, mas nós temos guarda-chuva. Vamos lá. É isso. Gente, palmas, doutor Gerson. Eu fui super leniente como mesa aqui para deixar o senhor falando, que é maravilhoso te ouvir, mas a organização já puxou a orelha. Então vamos em frente, mas muito obrigado em nome da CONACAT por fazer parte do nosso debate. Mais uma salva de palmas, gente. Muito bom. Obrigado, gente. Eu quero agradecer ao Wallace pela condução dos trabalhos. Obrigado, Wallace. Doutor Gerson, obrigado pela participação. O André também, que precisou se ausentar por motivos aí de viagem. Agradecemos a todos.